Agora com poucos cliques você já consegue pedir a sua comida. É rápido, fácil, o melhor de tudo. Não precisa falar com ninguém. A vida tem propósitos, ou, pelo menos, deveria ter. A felicidade, o prazer de existir, realizar. No prazer da própria existência, pode haver realização, mas seria plena, sem um outro semelhante para compartilhar, mostrar as conquistas? Eles ficavam conversando e eu me sentia estranha, porque eu era a única excluída. Eu chorava, ficava triste, muito triste com toda essa situação. Como a comunicação normal era feita através da fala, eu me sentia um nada. Eu me sentia uma estranha no ninho. Afinal, por que a comunicação não acontecia comigo? Como a comunicação com os amigos já era feita através de escrita, em bilhetes, eu não me sentia isolada. Então essa tristeza foi diminuindo até acabar. A Libras, língua brasileira de sinais, desde 2002 é a segunda língua oficial do Brasil, e não há outra além dela e da portuguesa. Teve sua origem na língua de sinais francesa e é uma forma de comunicação dos surdos. Há grupos de pessoas diferentes. Por exemplo, aos que não falam oralmente, usam as mãos para se comunicarem, usam vários tipos de línguas de sinais. A Libras, a francesa, a italiana e a de outros países. Aos que falam oralmente, usando línguas como a alemã, a italiana, chinesa, japonesa e outras línguas, que usam canal oral auditivo com a boca e o ouvido. O surdo, em seu meio, na sua comunidade, usam as mãos. As expressões faciais ajudam muito a nós, tanto surdos quanto ouvintes. Pensa bem. Só pela cara de enfesado, mostrando a hora, outro responde: "Ah, esqueci do horário." Isso é sentido também pelo ouvinte. Mesmo sem fazer o sinal de esquecer, dá para entender. O ouvinte usa o recurso da entonação de voz para dar intensidade. E ambos os grupos, esses recursos distintos têm que estar juntos da língua, senão se sente a diferença. Closed Caption são as legendas que podem ser ativadas na TV. Esse recurso é garantido por lei para que os surdos possam acompanhar a programação. E na prática, isso funciona? No geral, não. Washing machine. Imagine um brasileiro assistindo a um programa de TV sem som e com legendas em uma língua estrangeira. Pois é assim que a grande maioria dos surdos se sente em relação ao recurso Closed Caption. Nós temos a nossa língua, e o português é uma língua diferente. É a nossa segunda língua, e isso é muito importante. Como você vai forçar uma pessoa a aprender primeiro a língua estrangeira para depois aprender a natural dela? A língua portuguesa, para ser adquirida naturalmente, é necessário ouvir.
Por esse motivo, o surdo já não adquire naturalmente a língua portuguesa como nós. Um exemplo é, nós temos uma estrutura. Amanhã eu vou à praia. O surdo colocaria assim, praia, amanhã, ou amanhã praia, eu ir. Por quê? Ele coloca eu ir. Porque ele não conjuga o verbo, né? Ele não flexiona o verbo como nós que necessitamos, né, ouvir para ter essas conjugações. E toda a nossa estrutura é formada por muitos conectivos, preposições, adjuntos, advérbios, que para o surdo é indiferente. Há deficientes auditivos que, dependendo do grau de surdez, eles conseguem sim assimilar pelo convívio, né, em contexto escolar, em contexto familiar, eles conseguem adquirir a língua. Por ouvir, acabam se tornando bissociais, né? E também tem aqueles surdos profundos que por anos, né, de fonoaudiólogos, eles conseguem sim adquirir a língua portuguesa e escrevem bem. Sou mãe da Larissa Mariane Medeiros, né? Ela é surda, ficou surda aos 3 anos de idade, um erro médico. E de lá para cá, a minha luta é de correr atrás para que ela seja incluída no mundo, né? Ela fica de noite me catucando para ver se eu estou viva. E de manhã ela dorme para não dormir à noite, para poder ver se eu continuo viva, para que eu continue falando por ela, para poder ela continuar a viver. Às vezes ela fala, Lourdes, tu quer que eu morra? Eu pego a faca agora mesmo e vou morrer. Se tu morrer, eu morro junto. Eu digo, Larissa, não é assim. Você tem que parar com isso é chantagem. Os questionamentos, os medos eu vou ser colocado de lado pela essa barreira da comunicação. Eu não vou conseguir atuar da maneira que eu queira, né? Então surgem muitos medos e isso impede que eles cresçam, que eles façam faculdade, que eles queiram até um curso técnico. Aí eu cheguei em casa, olhei para minha filha mais velha e falei, vamos ter que mudar o sistema aqui em casa. Como, mãe? Eu digo, da porta para fora, Larissa vai ter que aprender Libra na escola. Da porta para dentro, a Larissa não vai aprender Libra e ninguém em casa vai aprender Libras. Para ver qual o resultado que a gente vai ter. Aí ela começou a estudar, aí ela começou a aprender o sinal. E para ela era mais fácil, né? A comunicação com uma criança surda começa cedo. Usa a linguagem gestual caseira entre ela e os familiares. A linguagem, diferentemente da língua brasileira de sinais, surge da necessidade de interação. A mãe cria, com o filho, alguns gestos para que haja comunicação funcional. Depois de sancionada a Lei Brasileira da Inclusão em 2015, as pessoas com deficiência ou necessidades especiais têm assegurado seus direitos. Também prevê a oportunidade de aprender a Libras em escolas bilíngues e instituições especializadas, públicas ou privadas. Na sala de aula, o melhor é que o professor fosse bilíngue. Assim, os surdos teriam a oportunidade de aprender em ambas as línguas, Libras e portuguesa. O problema é que esse bilinguismo em sala de aula é passado através de uma intérprete, não diretamente pelo professor. O surdo acaba ficando com aquela sensação de tô incluso, mas é uma inclusão misturada, não completa. Então o que é passado para nós acaba sendo muito básico e dificulta demais o aprendizado. Que ensino é esse? Que inclusão é essa? Pensa bem, fico na pergunta. Falta de preparo. Totalmente falta de preparo. Precisa ter uma capacitação para os professores que têm surdo na sala de aula. Você entendeu? Porque mesmo com a intérprete na sala de aula, para ajudar o surdo a entender o que o professor quer e para que o professor entenda o que o surdo está querendo dizer, ele também deveria ser um pouco mais capacitado no assunto. Entendeu? Leis, decretos, regulamentos, métodos existem para serem respeitados ou seguidos. Mas, todos sabem, nem sempre são.
E isso ocorre também na inclusão escolar. Eu sempre fui muito briguenta, né? Em todo sentido, quando se referia a Larissa. Então, eu brigava com o professor, diretor, secretário, prefeito, enfim. E eu tenho um rótulo lá na cidade que o pessoal fala que eu sou Dona Encrenca. Lá vem Dona Encrenca, né? Dona Encrenca chegou. E aí, eu, como mãe, na realidade, eu não podia defender outros deficientes, né? Então, aí falaram, Lu, como mãe, você só pode defender tua filha. Então... A inclusão não está em todos os lugares. Na escola ou entre os semelhantes, o jovem com surdez se faz compreender. E fora desses ambientes? A gente chama o garçom e olha o cardápio. Se apontando por libras ele não entende, a gente tenta pela expressão facial. A comunicação sempre é um pouco mais difícil. O garçom às vezes é um pouco tímido, então tentamos outro jeito. Aponto pro meu braço, por exemplo, para dizer que quero algo de chocolate por eu ser morena. E a gente vai tentando completar essa comunicação. Eu tento interagir do jeito que eu observo o olhar dele, né? Apontando a mão, identificando alguma coisa, mas é meio difícil de entender mesmo. Tinha que ter pessoas que entendessem esse tipo de pessoa também, né? Pra estar auxiliando a gente, né? Que a gente não tem esse suporte, né? Pra atender também. E no dia a dia, há rotinas que necessitam da atenção auditiva. E nesses casos, como se virar? Nas repúblicas do campus, os estudantes ficam muito juntos, então vão me visitar e tocam a campainha. Eu não atendo porque não escuto, então começam a bater na porta. Como não ouço, continuo no computador, mas conforme as batidas ficam mais fortes, eu acabo sentindo a vibração. Comecei a pensar em instalar uma lâmpada que acendesse quando a campainha é tocada, o que vejo como a melhor solução. Mas como vamos mudar para um novo prédio, vou pedir para que essa adaptação seja feita antes de eu entrar. A tecnologia recente dos smartphones, que possibilita o uso de aplicativos de mensagens de forma barata, facilitou a comunicação à distância dos surdos. Essa troca através da internet, né, surdos de São Paulo se comunicando com surdos lá da Bahia, do Rio Grande do Sul, essa troca só está enriquecendo cada vez mais a identidade, o grupo, né, de surdos, a identidade surda, né, e através dessa tecnologia eles podem evoluir. Através da internet eles usam várias redes sociais, né? E a principal é o Skype. Eles gostam muito porque não tem barreira, né? Até os surdos que não sabem, não são alfabetizados no português, através do Skype eles conseguem se comunicar, né? Mas eu acho que a internet também ajuda eles a aprenderem o português, a se interessarem pelo português. Então também, né, em contrapartida, eles estão conseguindo se alfabetizar através da internet. Enquanto a tecnologia dá voz aos surdos, ela tem diminuído a frequência com que os ouvintes têm usado a fala para se comunicar. O que tem que saber é equilibrar o que não está acontecendo, porque a gente acaba perdendo o controle. Eu também. Você acaba ficando o tempo todo no celular e acaba esquecendo de conversar. Até às vezes eu me pego, às vezes minha mãe tá conversando comigo do lado da cama e ela tá falando comigo pelo celular, eu tô do lado dela. Aí eu olho pra ela e falo, mãe, então, vamos conversar, né? Eu tô aqui. Então, a gente tá uma do lado da outra, então, oi. Você vai em qualquer restaurante, você vê uma família de 5, uma família de 6. Invariavelmente estão os 6 no celular, pai, mãe, filhos, os 6 no celular, ignorando-se mutuamente, enquanto prestando atenção num mundo cibernético, estranho, que os isola de quem está presente e os aproxima de quem está distante. E, na verdade, a gente se ilude de imaginar que a gente está próximo de quem está distante. I give. Vampires! Doesn't pull any punches. Are you anti-technology? Are you anti-science? No, not at all. The question that I'm asking is this. Are we happier as a human race? Is the world fundamentally a better place because of science and technology? We shop at home, we surf the web, but at the same time, we feel emptier.
lonelier and more cut off from each other than at any other time in human history. We're becoming a synthesized society. Então, o uso dessa tecnologia muitas vezes é e foi benéfico nas minhas aulas. Mas, infelizmente, esse muitas vezes é exceção. Na grande maioria das vezes, o aluno está em outro mundo. Ele está inteiramente distante da aula. Ou seja, ele silencia em relação à aula, porque ele não está dentro daquela sala de aula, ele só está fisicamente, mas cognitivamente ele não está. Então, isso é um problema. Um outro problema é que às vezes estão sendo colocadas discussões ali que são fundamentais, mas o aluno, por exemplo, discorda. Em vez de ele discordar e não silenciar, em vez de ele argumentar, ele se satisfaz mandando uma mensagem para um amigo dele que está online, tipo falando assim, olha, esse professor está falando cada besteira, eu não concordo em gênero, número, grau, olha o que ele está falando, olha que absurdo. Já me atrapalhou, porque eu fui prestar atenção no que o pessoal estava falando no celular e eu não, o professor tinha dito, aí eu fiz um trabalho errado. É muito fácil a gente usar a ferramenta como um subterfúgio de dizer ela é a culpada. Na verdade, o que existe é um processo contínuo, minha opinião, de desligamento dentro da sociedade, onde é muito mais fácil você lidar com o que está longe, porque você não tem que encarar, você não tem que interagir. A pessoa está lá longe, eu estou mandando uma mensagem de texto com palavras escritas abreviadas e nem isso eu preciso me dar o trabalho de fazer, de escrever uma frase completa. Porque a pessoa lá vai entender por osmose, quem sabe, o que você está tentando dizer para ela, e se ela se ofender, azar dela, ela não está te vendo. De um jeito ou de outro, as pessoas meio que te obrigam a ter um celular, né? Porque se você não tem, as pessoas vão falar, como assim você não tem? Mas compra, mas põe o WhatsApp, põe uma internet no seu celular, porque fica mais fácil a gente conversar. E então, isso já virou meio que uma obrigação, né? Você ter um celular, você ter uma internet e consequentemente, ter um WhatsApp para poder conversar com as pessoas. Uma coisa que também acho que é interessante é o silêncio de pessoas jurássicas como eu, de pessoas que, tecnologicamente falando, são totalmente jurássicas. Por quê? Porque muitas vezes eu já me senti não participando de uma discussão que eu provavelmente gostaria de participar. E por quê? Porque eu não dominei a tecnologia. Por vezes eu quero entrar num grupo de discussão com os alunos, ampliar essa discussão e, pela minha inabilidade tecnológica, eu não faço isso e considero que seria uma coisa importante fazer. Então isso gera praticamente um silêncio meu. O silêncio é algo muito presente no dia a dia, na experiência de um meditador, porque nós controlamos a nossa mente, né, como que a nossa mente, tornando-se calma, controlada, a gente experiencia uma paz interior e é uma experiência de ausência dessas turbulências mentais, dessa agitação, dessa mente discursiva, e ao entrar em contato com esse estado mental é como se isso fosse um tipo de silêncio, essa ausência de tantos pensamentos discursivos, uma experiência de paz, de serenidade. A gente vai se interagindo de uma forma bem mais abstrata, indireta, através de Facebook, de e-mail, disso, daquilo. Tudo que a tecnologia permite é algo muito bom, mas talvez as pessoas se distraiam e fiquem muito conectadas com isso e parem de conversar umas com as outras no dia a dia, ou, né, ter outro tipo de interação que era mais comum antigamente.
tudo em Beethoven é incrível. O fato de ele ter ficado surdo depois de alguns anos da sua vida mostra a qualidade desse músico, né? Compondo peças grandiosas e incrivelmente maravilhosas, mesmo depois de perder a audição, né? Mesmo assim, ele conseguiu compor coisas incríveis pela sua destreza com as notas musicais, saber que aquelas notas tinham tais sons. Então, a ideia antes está na mente, né? Aquele som está na mente. E até mesmo antes de Beethoven ficar surdo, ele já tinha as notas musicais na cabeça. Você não precisava entregar uma partitura para ele poder ir ao piano para saber o som que tinha aquela melodia. Só dele olhar a partitura, ele já sabia se a música era bonita ou não. As pessoas comuns, pianistas comuns, precisam pegar aquela partitura e levar para o piano para ver o som que tem. Não vejo o surdo só pela lei, e sim pelo ser humano que ele é e que ele também faz parte desse mundo e que ele tem direito de se comunicar, de chegar a qualquer lugar para poder ser respeitado como cidadão, né? Esses novos meios de comunicação são muito usados pelos surdos, né? Para se incluir na sociedade. E a gente sabe que os ouvintes também fazem isso agora, né? Fazem tanto o uso dessas ferramentas que acabam deixando de conviver socialmente, né, em outros lugares. Aí eu fico pensando, né, seria uma inclusão reversa? A comunicação, eu acho que é a parte fundamental do ser humano. A comunicação é essencial, porque através dela, sem ela, nós ficaríamos isolados, cada um no nosso mundo. Então seria uma loucura completa, nós não compartilharíamos nada. Comunicação é tudo. Tudo pelo qual nos expressamos e compreendemos. É um direito nosso. Não é só falar. Não é só fala oral. A gente também se expressa pelas mãos, pela arte, através de pinturas. E há várias outras maneiras de se comunicar. Oportunidade. Eu acho que eu não preciso definir mais que isso. Comunicação é oportunidade. É expressão de sentimento, é expressão de desejo, de vontade, de fazer parte de alguma coisa. É criar um laço. É criar um laço afetivo. É através da comunicação que a gente não só cria esse laço, mas a gente cresce como pessoa, se torna mais humano. E através da comunicação que a gente pode se sentir pleno e feliz mesmo. Não importa se é uma comunicação direta falando, se ela é escrita, se ela é por sinal de libras, se é por mímica, sei lá, por qualquer coisa. Eu acho que é o jeito que a gente tem de expressar o que a gente está sentindo, o que a gente quer sentir, ou uma opinião nossa. A gente não vive sem comunicação. A comunicação, para mim, não é só informação. Porque informar parece que ela só vai, né? Para mim, a informação ela precisa ir e voltar. Precisa desses falantes, desses sujeitos, né? Comunicação, para mim, são diversas formas que você tem de se expressar, né? Muitas vezes, eu como professor, lidando com alunos, sempre reparo que há uma comunicação além da fala,
né? Existe a gesticulação, o olhar, né? Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa e dizendo outra, né? Então eu acho que a comunicação ela vai muito mais além do que a verbalização. Eu sou um ouvinte que convivo na comunidade surda e uso a língua de sinais. Eu tô